Juízes, capítulo 13, no verso 1. Então, Juízes, capítulo 13, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, o povo de Israel, ele tinha momentos bons e ruins, né? Ele passava por períodos onde o povo estava próximo de Deus, e em alguns momentos o povo estava longe de Deus. E em uma certa oportunidade, o povo estava longe de Deus. E aí, Deus ele olhou para Israel e pensou assim: eu vou escolher uma pessoa, um líder, que eu possa usar essa pessoa para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. E quando Deus olhou para Israel nessa época, ele não encontrou ninguém que ele percebesse que tinha essa condição de liderança e também condição espiritual para poder tirar o povo das mãos dos filisteus. Aí, irmãos, você já imaginou? E aí, o povo está longe de Deus, está preso, está aprisionado, né, pelo pecado, e Deus diz assim: não, eu vou chamar o povo, eu vou olhar para aquela sala, que tem uma sala de oração, eu vou olhar para aquela sala e vou dizer assim: não, eu vou escolher alguém para poder tirar esse meu povo dessa escravidão. E ele vai e olha para a sala e não encontra ninguém com essa capacidade. Seria ruim? Misericórdia, né? Então, foi isso que aconteceu. E detalhe, naquela época, quando um povo guerreava contra outro, existia duas formas do povo vencedor agir. Ou ele destruía totalmente o povo, né, que perdia, ou ele destruía parcialmente. Como é que eles faziam? Quando eles iam destruir parcialmente, eles pegavam, matavam, né, os homens mais fortes, deixavam os mais fracos, deixavam as mulheres, para que eles pudessem, o povo subsistir, mas não tivesse poder de reação na hora de uma possível guerra. E aí, eles fizeram isso com Israel. Israel, eles pagavam muitos impostos, ou seja, de tudo que eles produziam, tanto seja alimento como materiais, eles mandavam em torno de 70%, 80% para os filisteus, e o que sobrava ficava para eles, simplesmente só para eles não morrerem, mas eles não tinham a oportunidade de fazer o povo crescer para que eles pudessem sair daquela escravidão. E aí eu pergunto, irmãos, 40 anos de escravidão é muito tempo? É muito tempo, não é? Então, 40 anos passando por essas dificuldades, realmente o povo estava em uma situação difícil. E Deus, eles oraram e Deus teve misericórdia e disse que escolheu alguém. Mas, como eu disse, quando Deus olhou, não encontrou ninguém. Antes, o povo estava pedindo um rei. E Deus, ele escolheu Davi, né? Davi, ele era pastor de ovelhas. Lembrando que naquela época, quando uma pessoa ela não tinha habilidades, tipo, ele não era um ferreiro, ele não tinha, não era um carpinteiro, né? Então, ele não tinha habilidades como essa, que eram as principais habilidades, né, de um homem. Ele ia fazer o quê? Cuidar de ovelhas, porque aparentemente era o mais simples, então eles iam cuidar de ovelhas. E Davi era um pastor, né? Só que, no entanto, lá nas colinas, né, em momentos diferentes, Davi salvou as ovelhas de um leão, salvou as ovelhas de um urso, né? E Deus, ele não olha somente o exterior, principalmente Deus olha o interior, aquilo que está no nosso coração, diferente do homem, diferente de nós, que olhamos o exterior, né? E Deus, naquela época, quando viu que o povo de Israel precisava de um povo, ele escolheu Davi.
Mas voltando, nessa época aqui, né, que o povo estava aprisionado por 40 anos, Deus não encontrou ninguém. Então, para variar, as coisas de Deus, elas são, assim, muito extraordinárias, né? E Deus disse assim, não, pois eu vou, já que não tem ninguém, eu vou fazer com que nasça uma criança, e essa criança, ela será o libertador. E aí ele escolheu uma mulher estéril, tá certo? E essa mulher estéril, ela era esposa de um homem chamado Manoá, né? E esse homem e essa mulher tiveram um filho, e o nome desse filho é Sansão, tá certo? Estou falando aqui, mas tudo registrado aqui no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. Então, esse nome desse homem era Sansão. Sansão, ele significa sol, tá certo? E a palavra sol, aliás, o nome Sansão, que significa sol, ele tinha esse nome escolhido por Deus porque ele veio para brilhar, tá certo? Você aí que é pai, você que é mãe, quando o seu filho, quando a sua esposa, né? Quando a mulher ficou grávida, eu acredito que várias pessoas, ou os avós, algum tio, alguma tia, um primo, um amigo, o que acontece? Essas pessoas, elas talvez deram opinião para escolher o nome dessa criança, né? Assim como o Sansão, Deus ele escolheu o nome porque ele tinha autoridade. Você escolhe o nome do seu filho porque Deus te dá essa autoridade como pai e como mãe para escolher, né? Eu lembro que quando a Amanda foi nascer, eu queria escolher o nome dela justamente de Amanda, né? E a Diala, ela queria o nome dela de Micaele. Aí eu disse assim, agora, como é que nós vamos botar? Qual o nome que nós vamos escolher, né? Nós vamos colocar o nome dela de Amanda ou vamos colocar o nome dela de Micaele, né? Aí, no final de contas, nós, para não termos nenhuma discussão, nós colocamos o nome dela de Amanda Micaele, né? Para ficar tudo ok. E aí sim, irmãos. E aí o que acontece? Aí quando Sansão nasceu, Deus disse assim, olha, eu vou fazer um voto com você. Você vai ser um nazireu, tá certo? Os irmãos sabem o que é um nazireu? Alguém aí sabe o que é um nazireu? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Números, no capítulo 6. Voltem um pouquinho. Mas não desmarquem Juízes, tá bom? Voltem lá para Números, mas não desmarquem o livro de Juízes. Números capítulo 6, diz assim, ó. A partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fale-me aos filhos de Israel, quanto alguém, este homem seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Aí o verso 3. Abster-se-á de vinho e de bebidas fortes. Não herdará vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomarás beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazereado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Então, primeiro ponto, ele não pode comer nada derivado de uvas. Continuando, verso 5. Tendo os dias do seu voto de nazereado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais o consagrou ao Senhor. Santo será deixando crescer livremente a cabeleira. Então, o verso 5, ele diz que ele não pode cortar o cabelo. E o verso 6, todos os dias da consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele, se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazereado de Deus está sobre a sua cabeça. Tá certo? Então, aí, o voto de nazereado, né, que é uma pessoa que foi escolhida e separada por Deus, que foi o caso de Sansão, ele tinha 3 coisas que ele não podia fazer. Ele não podia comer
uvas e nem um derivado de uvas, não poderia beber vinho, nada envolvendo uvas. Ele não poderia cortar o cabelo e ele também não poderia tocar em cadáver, tá certo? Essas três coisas, Sansão, ele não poderia fazer. Mas, no entanto, Sansão, que ele significa sol, né? Que ele foi escolhido para brilhar e para subir e para libertar Israel. No livro de Juízes, em alguns momentos, fala sobre Sansão, que ao invés dele subir, ele descia. No capítulo 14, no verso 1, diz assim, ó, desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Então, Sansão ele tinha um problema, que era o problema da visão. Quando ele via, ele queria. E aí, o que aconteceu? Ele foi para Tímina, ele estava em Israel, Sansão estava na igreja, tá certo? Mas quando ele tinha oportunidade, ele ia para a festa, ele ia para a balada, ele ia se envolver com as coisas do mundo. Ou seja, ele saiu da igreja e foi para uma festa. Assim, é só uma analogia, tá certo? Ele foi para um lugar onde ele não deveria estar, tá certo? Que era junto dos filisteus. E chegando lá, ele viu uma menina filisteia, né? Nos nossos dias, era como se o camarada tivesse um jovem cristão, estivesse em um ambiente cristão e fosse para um ambiente que não era cristão. Chegando lá, ele ia ver muitas meninas de roupa muito curta, né? Muito maquiada, e ele ia achar aquela menina bonita e ia querer namorar com ela. Foi isso que aconteceu com Sansão. Então, quando ele viu, ele disse, não, eu quero essa menina aqui, eu quero namorar com ela. E ele foi até os pais dele e disse assim, papai, mamãe, eu quero me casar com uma filisteia. E os pais dele disseram assim, meu filho, mas aqui em Israel, aqui na igreja, tem tantas meninas que você poderia namorar, você foi escolhido por Deus, você é o nosso libertador. E ele foi e disse assim, papai, eu quero namorar com aquela menina porque eu a amo. E aí eu digo para vocês, e para os casados que aqui estão, e principalmente para os solteiros, você sabia que o amor dentro do casamento não é tudo? André, o amor não é tudo, não, não é tudo. Porque existem alguns pontos que Deus fala que, por exemplo, o julgo desigual, quando se entra em julgo desigual, mesmo que você diga que a ama, não é para ter um casamento. Você já imaginou um jovem de 25 anos querendo casar com uma senhora de 85? Não funciona. Ah, mas eu amo, né? Mas acaba sendo um julgo desigual, né? Por conta da idade. A mesma coisa com uma pessoa de fora que não tem a mesma fé que você tem, tá certo? Mas aí, o que é que aconteceu? Os pais cederam o pedido de Sansão. E ele voltou novamente a Tímina. Chegando lá, ele começou a comer uvas, viu um local, né, onde tinha uma plantação de uvas e começou a comer uvas frescas. E aí eu pergunto para os irmãos, Sansão poderia comer uvas? Não, de forma nenhuma. E chegou um outro momento, uma outra oportunidade que ele já vivia em Israel e vivia nos filisteus. Estava em Israel e estava lá com os filisteus. Ou seja, ele estava na igreja e fora da igreja. Ia para a igreja, mas no sábado à noite estava lá fazendo coisa errada. Tá certo? E em um certo momento, Sansão ele encontrou um leão. E quando esse leão se aproximou dele, ele matou esse leão, e a Bíblia diz que ele matou um leão e rasgou ele no meio como se rasga um cabrito, né? Não que rasgar um cabrito para nós sejamos fácil, né? Rasgar esse cabrito no meio, de forma nenhuma. Mas para Sansão foi muito fácil ele rasgar aquele leão, matar aquele leão, né? Em um outro momento ele voltou na vinha, porque ele já estava acostumado a fazer o que era errado. Ele voltou na vinha. Chegando lá na vinha, o que foi que Sansão viu? O leão morto. Estava lá junto com o leão, né? Foi ver como é que estava o leão morto. Sansão poderia tocar em cadáver? Não, não poderia. Irmãos, Sansão, que foi escolhido por Deus para brilhar,
Sansão, ele era um impostor. Sansão, ele era aquele homem, aquela mulher, que quando estava na igreja era uma pessoa, mas quando estava fora da igreja, ele estava sozinho, quando ele estava distante da esposa, quando estava a esposa distante do esposo, ele fazia coisas que somente a misericórdia de Deus era capaz de subsistir pelas nossas vidas. Porque muitas vezes é quando as luzes se apagam que muitas vezes nós revelamos o nosso caráter. É quando nós estamos sozinhos que nós revelamos o nosso caráter. Porque às vezes o pecado está tão entranhado nas nossas vidas que nós não percebemos. E serve isso de alerta para todos nós, não é certo? Porque, embora o pecado ele possa querer nos destruir, embora o pecado existindo na nossa vida possa nos levar à morte, mas nós temos um Deus que ele veio para nos dar vida, ele veio para nos dar vida em abundância, que é a vida eterna, a vida de estarmos juntos com ele lá no céu. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Em um momento, depois que Sansão já casou com a Filisteia, o casamento já tinha feito, Sansão ele foi para uma festa. Ele estava lá bêbado, dançando, né? E ali no meio da festa, de repente apareceram uns príncipes lá dos filisteus. E Sansão fez uma aposta. Lá em Juízes, capítulo 14, verso 14, diz assim, ó, vamos ler. Juízes, capítulo 14, verso 14. Então, disse assim, ó. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Sansão, ele apostou, ele disse esse enigma, e ele deu 7 dias para os príncipes de Israel decifrar. E os príncipes dos filisteus, eles foram pressionar a sua esposa, que também era filisteia, né? E aí, meus queridos, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Homem é besta. Ou caba besta é homem. Se uma mulher, se ela imaginar o poder que ela tem, ela pode chegar até o homem e ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode fazer com que ele entregue qualquer coisa. E aí isso foi o que aconteceu. Os filisteus, os príncipes chegaram para ela e disseram assim, olha, se você não descobrir qual é o enigma, nós vamos destruir a sua família. E ela começou, Sansão, me fala qual é a resposta, você não me ama, né? E aí, de tanto ela insistir, ele foi e deu a resposta. E ela falou a resposta para os príncipes, e Sansão perdeu a aposta. E a Bíblia diz que Sansão desceu novamente a uma cidade. Chegando lá, ele foi e matou os 30 homens, tá certo? Para roubar essas roupas, para poder pagar essa aposta, porque ele não tinha as roupas, né? Pagar a aposta. Sansão agora também era um assassino. E aí, quando chegou lá na sua casa, os filisteus, os príncipes dos filisteus, tinham levado a mulher dele para eles. E ele agora estava sem mulher também, né? E Sansão, ele ficou tão revoltado que a Bíblia diz que ele pegou e colocou fogo no rabo de 300 raposas, que destruiu toda a plantação dos filisteus, tá certo? E aí, meus queridos, quando isso aconteceu, os filisteus ficaram tão indignados, né? E Sansão fugiu para Israel. Quando eles apertaram, o que foi que aconteceu? Foi para a igreja. Quando as coisas ficaram difíceis, foram para a igreja, foram buscar a Deus. Sansão voltou para Israel. Quando chegou lá, os filhos de Israel disseram assim, olha, o que tu fizestes, agora tu vai, nós vamos morrer por causa de ti. E 3.000 homens foram atrás de Sansão para pegar Sansão, tá certo? Pelo que ele tinha feito. E Sansão disse assim, ó, me coloque lá em cima de uma colina, me amarre com cordas, e quando eles chegarem, pode deixar que eu faço o restante. E aí, irmãos, quando os filisteus chegaram até Sansão, a Bíblia diz que no livro de Juízes, no capítulo 15, no verso 15, diz assim, ó, Juízes capítulo 15, verso 15, diz assim, achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tornou-a e aferiu ela com 1.000 homens.
E aí eu pergunto aos irmãos, Sansão poderia pegar uma queixada de jumento? Ele poderia ter pego qualquer coisa, né? Um pedaço de pau, poderia ter pego pedras, mas ele pegou aquilo que não podia. Ele não poderia pegar, porque ele tinha um voto com Deus. Ele não poderia estar pegando a queixada de jumento, né? E aí, às vezes, a gente se pergunta por que é que Deus ele ainda continuava dando forças para Sansão, mesmo ele sendo tão infiel, tá certo? E aí eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos, que estão aqui nessa noite. Mesmo na nossa infidelidade, Deus, ele é fiel conosco. Amém? Mesmo na nossa infidelidade, Deus, ele é fiel conosco. E aí, irmãos, Sansão, lá no capítulo 16, no 16, verso 1, diz assim, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Ele agora estava totalmente na libertinagem, né? E aí, depois, em um certo momento, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Conheceu essa mulher chamada Dalila. E aí, quando ele conheceu Dalila, né? E eles estavam juntos, Dalila perguntou para ele, porque os filisteus queriam pagar a ela, e Dalila chegou para ele e disse, qual é o segredo? E ele disse que tinha que amarrar eles com cordas novas, né? E assim ela fez, ele dormindo, amarrou ele com cordas novas, os soldados filisteus chegaram para prender ele, ele se soltou e destruiu aqueles soldados ali. E Dalila ficou questionando, né, por que ele não falava a verdade. Ele disse, não, faça tranças no meu cabelo, né? E assim ela fez tranças no cabelo dele, né? Ele se aproximou ainda mais daquilo que ele não poderia fazer, né? Já estava tão entranhado com o pecado que ele se aproximou. Irmãs, vocês que são mulheres, eu acredito que se você estiver dormindo e uma pessoa fizer tranças em você, você acorda, não acorda? Sansão, ele não acordou porque ele estava embriagado de tanto vinho, embriagado também de amor por Dalila. Até o ponto dele dizer para ela que ela deveria cortar os cabelos dele, e assim ela fez, né? E quando os filisteus vieram até Sansão, né? Porque ele já comia uvas, ele já tocava, bebia vinho, né? Que não poderia, já tocava em animais mortos, e agora faltava a última coisa, que era cortar o cabelo. Depois que ele cortou o cabelo, sabe qual foi a primeira coisa? A primeira coisa que ele, que os filisteus fizeram foi furar os seus olhos. Porque era justamente como o irmão Silvio falou aí. Ele estava cego. Ele estava cego, tá certo? Então foi aquilo que aconteceu. Ele enxergava, mas não via. E às vezes, irmãos, nós podemos nos questionar o que é preciso e qual aquilo que tem nos levado e que tem nos distanciado de Deus. Sansão era a sua visão, porque ele via e queria. Será que é necessário nós perdermos alguma coisa para nós enxergarmos? Sansão, ele foi colocado em um moinho, ele estava feito um animal. E é isso que Satanás ele quer fazer conosco, ele quer nos destruir. Ele quer fazer com que nos tornemos um animal tão cheio de pecado e nos distanciemos de Deus. Mas a Bíblia diz que Sansão se arrependeu dos seus pecados, que ele pegou uma coluna, ele foi amarrado em uma coluna porque ele pediu a Deus uma oportunidade, e ele derrubou aquela coluna com as forças que restaram dele, que Deus o restaurou, né? E ele, naquele momento, matou mais filisteus do que toda a sua vida, porque Deus tinha criado ele com esse propósito de destruir os filisteus para que Israel fosse liberto. Irmãos, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, se vocês forem dar uma olhadinha, vocês vão observar que o nome de Sansão, ele está lá, na galeria da fé. Ele estará no meio daqueles que estarão lá no céu. Então, eu digo para vocês, não importa o que você faça, não importa aonde você tenha chegado, não importa qual tenha sido os seus problemas e qual é a sua situação espiritual de hoje. Isso eu estou falando porque Deus, ele nos dá a oportunidade agora de arrependimento. Ele nos dá a oportunidade agora de reconhecermos que somos tão pequenos, mas para isso nós temos que tirar aquilo que tem nos afastado de Deus. Nós temos que distanciar
para que nós possamos estar mais próximos dele. Deus nos dá a oportunidade nessa manhã de sermos chamados de seus filhos, de sermos chamados de seus filhos e estar preparados para estarmos juntos com ele no céu, porque Deus ele nos chamou com um propósito de salvar vidas, de salvar pessoas. E o voto do nazareado que foi colocado no passado, hoje nós não precisamos estar deixando de comer uvas frescas, de estar cortando o cabelo ou de estar não tocando em animal, porque esse voto não foi para nós, foi só para algumas pessoas que Deus ordenou no passado, mas um chamado ele nos faz, é de tirar pessoas que estão nas trevas e levar para a luz, que é Jesus. Então, que nós possamos entender que nós somos chamados por ele e que através dessa sala também, da sala de oração, é o momento de nos consagrarmos, de estarmos cheios do Espírito. Pedimos perdão pelos nossos pecados e assim nós estarmos fortalecidos para despovoar o inferno e povoar o céu. Amém? Se esse é o seu desejo, que nesse momento nós possamos juntos orarmos ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado a cada um de nós. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos livre das armadilhas e das artimanhas do inimigo e que a nossa vida seja uma vida ligada ao Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, faz com que nós sejamos chamados verdadeiramente de teus filhos e que nós possamos anunciar o evangelho do reino para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Perdoa-nos, nos livre de todo perigo e todo mal, nos dá um bom dia na tua santa e bendita presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém.